Sejam bem-vindos ao canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 10. Isto mesmo, estamos partindo para as lições finais desse trimestre. E esta semana, a lição que nós estamos estudando traz o título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O tema da revista desse segundo trimestre de 2024 diz assim, olha, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então, não perca os nossos conteúdos. Toda semana nós postamos uma aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Então, se inscreva em nosso canal e dê o like no gostei. Vamos lá, vamos fazer agora a leitura da introdução da revista. Se você tiver a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a nossa leitura, que diz assim: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está à nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Vamos agora para os objetivos da lição. O primeiro objetivo diz assim: apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E o terceiro objetivo, distinguir a santificação e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Passemos agora para o nosso mapa mental, onde nós temos toda a estrutura montada da nossa lição. Desta forma, facilita mais o entendimento dos pontos, subpontos, objetivos, o texto áureo e a verdade prática. Então, olha só, começando do texto áureo, que é a base do nosso estudo, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Encontra-se em Hebreus, capítulo 12, verso 14. A palavra-chave desta lição é santidade. O primeiro ponto diz assim: a perspectiva bíblica da santificação. O objetivo é apresentar, o objetivo deste ponto é apresentar, primeiro, a santidade no Antigo Testamento, a santidade no Novo Testamento e a santidade exigida pela palavra de Deus. O segundo ponto diz a santificação e seus estágios. O objetivo deste ponto é descrever, primeiro, a realidade da santificação, segundo, os 3 estágios da santificação e terceiro, o alvo da santificação. E o terceiro ponto diz assim: o julgamento do Deus Santo. O objetivo deste ponto é distinguir o Deus Santo, segundo, a santidade exigida a todos os crentes, e terceiro, santidade e justiça de Deus. Todos esses pontos, objetivos e subpontos vão resultar na nossa verdade prática, que diz assim: a jornada para o céu. Devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Agora, pegue a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe a leitura bíblica em classe. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E,
se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos para o nosso primeiro ponto desta lição, que diz assim: a perspectiva bíblica da santificação. O primeiro subponto diz santificação no Antigo Testamento. Então nós vamos analisar como era o significado de santificação no Antigo Testamento, a partir da tradução hebraica. Então olha só, vejamos o que é santidade ou santificação de acordo com a tradução hebraica, onde nós temos dois significados. O primeiro é sacralidade, posto à parte, né? Então é sacralidade posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte ou separado. Então, esse primeiro significado ele vai nos trazer esta informação. Já o segundo significado da tradução hebraica, ele vai nos dizer o seguinte, que santificação é consagrar, santificar, é preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então esses são os dois pontos que nós temos em relação à tradução hebraica sobre a santificação. Vejamos os versos bíblicos no Antigo Testamento que faz referência o significado de santificação ou santidade. Então nós temos quatro significados que estão relacionados com aqueles significados que nós lemos a partir da tradução hebraica. O primeiro é a santidade em si, que encontra-se em Êxodo, capítulo 15, verso 11, que diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Depois nós temos a coisa santa, ou seja, o objeto santo. Encontra-se em Números, capítulo 4, verso 15, que diz: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não. Por quê? O santuário era santo, eles não poderiam tocar no santuário. Depois nós temos o outro significado, mas agora de lugar santo, o que encontra-se em Êxodo, capítulo 36, verso 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário. Então, os sábios, eles vieram para fazer a obra do santuário. Então, identificando aquele lugar como um lugar santo. Ou seja, a sua casa tem que ser um lugar santo, né? O seu local de descanso tem que ser um local santo. Amém? E vamos lá, nós temos também o dia santo, que encontra-se em Gênesis capítulo 2, verso 3. Olha só, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Então nós vemos no Antigo Testamento, em Gênesis, Deus referindo-se ao sétimo dia e proclamando esse dia como o dia santo, onde nós vemos na tradução, ou melhor, na tradição hebraica, a orientação para que no sábado, como eles contam o sábado como o sétimo dia, né? E o domingo sendo o primeiro dia da semana, então este dia é o dia sagrado para todo judeu, onde eles fazem as suas celebrações. Mas
não vamos entrar nesse mérito. O que nós queremos passar é que a santificação, ela pode se referir à santidade, pode se referir a um objeto santo, como os utensílios do templo, né? Eram objetos santos. O lugar santo, então, o santo do santo era um lugar santo que somente o sacerdote escolhido poderia adentrar. E nós temos também o dia santo, que era o sétimo dia. Agora, no Novo Testamento, a tradução é a partir da língua grega, pois foi essa língua que foi escrita o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a partir da tradução da língua hebraica, nós temos o significado de santificação como sendo tornar santo, purificar e consagrar, venerar e ser santo. O pessoa ser santa. Então vejamos o verso bíblico do Novo Testamento que faz referência à santidade ou santificação, que é purificar e consagrar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz: "E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Senhor." Aqui ele faz uma referência ao fato de nós termos, né, aquele que aceitou a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, passou a ser, né, foi lavado pelo sangue de Jesus, tornando-se santo, ou seja, nós fomos purificados e consagrados para viver com Deus, viver em relacionamento com Deus, para Deus. Terceiro, a santidade exigida pela palavra. Nós vamos ver agora que a palavra de Deus, ela exige, né, do crente, do cristão, daquele que aceitou a Jesus, está nessa caminhada, nessa jornada, rumo ao céu, rumo à Canaã celestial, ela exige da pessoa, exige do crente ser santo. Olha só, nós vemos que a palavra da verdade santifica. Então, quer dizer, à medida que você vai estudando a palavra, vai meditando na palavra, você começa a praticar a palavra que você estudou. E a palavra por si só, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela vai exigir de você santidade. Mas nós não estamos falando aqui de santidade em relação a ser santarrão. Entenda bem, não é ser santarrão, não é ser arrogante, não é ser uma pessoa desnecessária, uma pessoa que você não consegue ficar perto dela. Não, 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 não. Aqui nós estamos falando a respeito da santidade que Deus vai exigir de nós através da sua palavra para sermos pessoas separadas do pecado, separadas da tentação, separadas das rodinhas, separados das murmurações. Esse é o ser santo, o ser separado. Não é ser arrogante, mas a palavra de Deus, à medida que nós vamos meditando, vamos aprendendo e começamos a praticar a palavra de Deus, ela vai exigir de nós uma mudança de vida, que é a santificação. Então vejamos, olha, em João, capítulo 17, verso 17, diz assim, olha: "Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade." A palavra de Deus é a verdade, e a verdade vai exigir de todo crente ser separado, ser santo, ser santificado. A palavra de Deus exige deixar o pecado. Exatamente. A palavra de Deus exige deixar o pecado. Por quê? Não tem como as trevas estarem juntas com a luz. Não tem como. Olha só o que diz Hebreus capítulo 12, verso 1. "Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta." É a palavra que está dizendo
que nós precisamos deixar o pecado, deixar as coisas do mundo, deixar o velho homem e viver em santidade, buscando a santificação todos os dias. Não é buscar a santificação dentro da igreja. Não é buscar a santificação quando você está ali com os seus joelhos dobrados dentro da igreja ou louvando a Deus. Não. A santificação é diária. É você ser santo na sua casa, ser santo na igreja, ser santo no trabalho, ser santo na fila do supermercado, ser santo no trânsito, é ser santo a todo momento. Isso é ser santo. E a palavra vai exigir isso de você. A cada capítulo que você lê, que você meditar, que você estudar, a palavra vai exigir de você uma vida santa, uma vida separada e dedicada a Deus. Segundo ponto da nossa lição, a santificação e seus estágios, a realidade da santificação. Nós vamos agora entender e compreender o que é a realidade da santificação. A santificação na vida do crente, em meio à caminhada com Cristo, rumo ao céu, possui três realidades. Olha só, a primeira realidade é o ato. O ato do quê? A santificação é um ato de separação do mundo. Então, esse é a primeira realidade. Precisamos ser separados do mundo. A santificação vai nos fazer isso, nos fazer ser separados do mundo. Como eu falei, não é ser arrogante, não é ser santarrão, vendo somente a vida dos outros e esquecendo de ver a sua. Não, não. Mas aqui nós estamos falando de ser separado do pecado, separado do velho homem, separado das antigas tradições, mas renovados e separados para viver com Deus. Segundo, é o estado, ou seja, a santificação leva o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós buscamos pela santificação, buscamos ser separados do mundo para vivermos para Cristo, para nos dedicarmos ao Senhor, nós nos tornamos ou começamos a nos assemelhar com Jesus Cristo. Ou seja, quem olhar para você vai ver Jesus na sua vida. Por quê? Porque você está buscando ser uma pessoa santa, santificada, separada. E terceiro, é o processo. Ou seja, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. É um processo, como eu falei, você não consegue só ser santo só dentro da igreja e não ser dentro da sua casa. Tem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho totalmente desregrado, totalmente equivocado, achando que vai ser salvo e que vai morar no céu. Mas, na verdade, estão agindo de forma errada. Eles são santos dentro da igreja e dentro de casa não é. Dentro de casa é um santarrão. No trabalho é um santarrão. Porque só olha a vida dos outros e não vê a sua própria vida. A palavra de Deus, o que nós estamos estudando, nos apresenta algo totalmente diferente. Ou seja, é um processo contínuo. Todos os dias, a todo momento, nós precisamos buscar a santificação. André, mas por que nós temos que buscar a santificação? Calma lá, nós vamos aprender. Fique até o final comigo que você vai entender o porquê nós precisamos todos os dias buscar ser santos. Mas olha só, vejamos o que diz Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, é o ato, que é a separação do mundo, o estado, que é ser semelhante à imagem de Cristo, e o processo, que é viver a santificação continuamente. Os três estágios da santificação. Na caminhada com Cristo, rumo a Canaã celestial, o crente comprometido com Cristo passa
por 3 estágios da santificação em sua vida. Portanto, é importante você refletir para saber em qual estágio que você está. Eu acredito que tem muitos que estão ainda no primeiro estágio, outros já estão no segundo estágio. Mas olha só, vamos analisar. O primeiro estágio, olha o que ele nos diz. O primeiro estágio da santificação é santificação inicial ou posicional. O que significa isso? Santificação inicial ou posicional é quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir daquele momento, você é purificado. Lembra que nós lemos lá? Você é purificado, lavado pelo sangue de Cristo e consagrado ao Senhor, fazendo a partir daquele momento uma separação do mundo. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. É o início da caminhada, quando nós aceitamos a Jesus. Olha só, mas haveis sido justificado, ou seja, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos santificados e nós fomos justificados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Vamos lá, tem mais outro. Segundo estágio da santificação é a santificação progressiva. Então, você que já aceitou a Jesus e está caminhando nesta jornada, nesta peregrinação rumo a Canaã celestial, você está então no segundo estágio da santificação, que é a santificação progressiva. E o que significa isso? Que nós precisamos diariamente buscar e viver a santificação, buscar ser separados do mundo, fugindo das tentações, deixando os pecados, confessando, para que nós possamos estar sempre santos diante de Deus. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, para que nós possamos conseguir viver uma vida separada e prosseguir desta forma na nossa jornada rumo ao céu, precisamos estar revestidos do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo, precisamos meditar na palavra de Deus para que possamos viver em santidade, possamos ser santos e separados do mundo. E olha só, terceiro estágio. O terceiro estágio é a concretização de todos os estágios, que é a santificação da glorificação. Ou seja, quando nós formos transformados com os nossos corpos glorificados, aí então nós estaremos permanentemente santo. Permanentemente seremos santos. Olha só o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. O início, começo. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, estamos na projeção, na progressão. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus retornar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! Que bênção maravilhosa! Meu irmão, minha irmã, busque a santificação todos os dias. Não somente esporadicamente, não somente quando você está em apuros, né? Porque a tendência do homem é essa, é o que nós lemos.
O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Porque nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Então, de forma alguma, nós queremos, a nossa carne quer buscar a santificação, não. A nossa carne quer buscar o prazer momentâneo, o prazer que não satisfaz, que não vai preencher o vazio dentro da nossa alma. Então, precisamos buscar ao Senhor progressivamente. Porque quando Jesus retornar, nós seremos glorificados e teremos a nossa essência. Calma, deixa eu parar aqui, deixa eu parar. Calma, vocês vão entender ainda. Continua comigo até o final deste vídeo. Calma lá. Mas vamos buscar ao Senhor, vamos buscar a santificação, pois só assim veremos a Deus, só assim seremos igual a Jesus Cristo. O alvo da santificação. Qual o alvo da santificação? Você pode imaginar qual é o alvo da santificação? É ser santo, ou seja, é o crente ser santo. Esse é o alvo da santificação. É ser separado do pecado para viver com Cristo, que é o propósito definido por Deus para todo cristão. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos santos, sejamos separados para Deus. Propriedade exclusiva de Deus, diz a palavra do Senhor. Olha só, vejamos Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui o verso, ele está dizendo o seguinte: sejamos limpos de coração. E como você vai ser limpo de coração? Através da santificação. Só sendo santo para ter o coração limpo. Então, não é somente pedir perdão para quem você ofendeu. Não, não é isso. É você ser separado do pecado, das coisas do mundo. Mas não é ser separado do mundo. Entenda isso, compreenda isso. Você precisa viver, você precisa ter amigos, você precisa trabalhar para ter o seu sustento, mas você precisa saber até que ponto você deve ir, até que ponto você pode ir, sendo um servo do Senhor, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas direções. Por isso que nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo, pois ele nos dará a direção certa, ele nos dará a sabedoria para como nos comportar em qualquer ambiente. Entende como uma coisa está ligada à outra? A palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Então, olha, bem-aventurado, eu posso mudar aqui, olha, bem-aventurado os santos de coração, porque eles verão a Deus. O crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, para guardar e praticar os seus mandamentos, porque a palavra de Deus exige isso. Deus não chama quem não tem compromisso com ele. Se você não tem compromisso com Deus, se você é santo só na igreja e na sua casa você não é, se você não vive uma vida de santidade buscando a santificação através da meditação da palavra, através do jejum, através da oração, através da adoração, meu irmão, Deus não tem compromisso contigo. Você está fazendo, mas Deus não está te ouvindo. Você está pedindo, mas Deus não vai te responder enquanto você viver uma vida sem santidade. Ah, irmão André, mas tem algum pregador, algum pastor, algum profeta que se diz santo? Tem muitos que falam da boca para fora. Mas será que vive uma vida verdadeira de santidade? Porque, meu irmão, nós estudamos aí na lição anterior, o inimigo, ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece tudo que está escrito na Bíblia. O inimigo conhece. E ele vai usar iscas, coisas pequenas para nos tentar. Sabe o que ele pode usar? A vanglória, a idolatria, a cobiça.
Agora, quem é santo está longe disso. Quem é santo não deseja ser mais do que as pessoas. Quem é santo, ele quer que o Senhor cresça e ele desapareça. Percebe como é tão importante a santificação? A verdadeira, não é falar da boca para fora. Falar da boca para fora, meu irmão, se você ensinar um papagaio, ele fala também. Ele fala que ele é santo. Mas viver a santidade progressivamente para buscarmos a glorificação, meu irmão, aí não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Você só vai ser santo se você buscar através da oração, do jejum e da meditação, estudo da palavra de Deus. Se você não tiver essa vida, essa prática constante, você não pode dizer que você é santo. Eu não posso dizer que sou santo. Amém? Chegamos ao nosso terceiro ponto desta lição, que diz o julgamento do Deus Santo. Primeiro, o Deus Santo. Na jornada que o crente está trilhando, só terá sucesso quem for santo. Não há a menor possibilidade de um crente viver em pecado e entrar no reino de Deus. Podemos usar aí o exemplo da água e do óleo. Se você tentar misturar a água com óleo, você não vai conseguir, porque uma coisa não se mistura com a outra. Ou seja, o que nós queremos dizer? Se você não for santo, você não verá a Deus. Se você não for santo, você não entrará no reino de Deus. Simples assim. Esta é a realidade que a palavra de Deus nos apresenta. Esta é a realidade da santificação. Este é o alvo da santificação. Nós precisamos ser santo para alcançarmos a vida eterna com Deus. Senão, não conseguiremos. Olha só, Deus é o Santo de Israel. Então, nós já compreendemos que nós precisamos ser santos, porque Deus é santo. Deus é o Santo de Israel, conforme Isaías capítulo 1, verso 4 nos diz. Olha só outra coisa, o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você não vai ver escrito Deus, mas sim o Eterno. Nunca Deus. O nome de Deus não pode ser pronunciado. Então percebe-se que o quanto o nome é santo e quantas pessoas têm falado do nome de Deus em vão. Percebe como que é as coisas? Como que isso é terrível e é muito perigoso você falar o nome de Deus em vão. Tome muito cuidado. Você que qualquer coisinha está mencionando o nome de Deus, fazendo piadas e colocando o nome de Deus no meio. Você está cometendo blasfêmia contra a santidade do nome de Deus. Olha só, o nome de Deus é santo. Se você procurar lá em Isaías capítulo 57, verso 15, ele vai falar a respeito disso. Também os anjos de Deus declaram que Deus é santo. Nós precisamos declarar que Deus é santo, pois os anjos, 24 horas por dia, 24 o tempo todo, eles declaram que Deus é santo. E quem somos nós para ignorar o Deus, para ignorar o Deus Todo-Poderoso? Isso é muito perigoso. Olha só, retomando, se você não for santo, não há a menor possibilidade, aleluia, de entrar no reino de Deus. É a palavra que está confirmando isso. É a palavra. Olha só, então os anjos declaram que Deus é santo. Se você procurar lá em Isaías capítulo 6, verso 3, vai estar relatado isso aí. Que os anjos proclamam, nós temos também que proclamar como imagem e semelhança de Deus, fomos criados à imagem e semelhança. Nós precisamos proclamar todos os dias que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é o Deus do impossível.
Olha só, e não existe ninguém que se compare com a santidade de Deus. Não existe. Eu vou te mostrar para você porque não existe. Se você for lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 2, vai estar trazendo esta passagem, que não existe ninguém que se compare com a santidade de Deus. Mas por quê? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Fique comigo até o final. Vamos lá. Vejamos Levíticos capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Entendeu? Vou repetir. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, eles serão santos, porque Deus é o propósito de Deus, não só para Israel, mas para todos nós. É o propósito de Deus que todos sejamos santos. Por quê? Porque Ele é santo. Porque o nosso Deus é santo. Vamos lá. Santidade exigida a todos os crentes. Todos os crentes precisam ser santo. Mais uma vez, não é ser santarrão, mas é ter a santidade, é buscar a santidade, é ser santo, separado do pecado, separado do mundo, separado das tentações, separado da cobiça, separado da heresia, separado da avareza. Isso é ser santo. Não é ficar olhando para a vida dos outros, não. Isso daí não é ser santo. Isso daí é ser fofoqueiro. E Deus abomina o fofoqueiro. Deus abomina o mentiroso. Tome cuidado. Tome cuidado. Olha só. A igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Lembra lá do significado no primeiro ponto que nós aprendemos? Os significados a partir da tradução hebraica, a partir da tradução da língua grega, a respeito da consagração, a respeito de sermos o santuário, né, de ser o santuário ser santo. Nós nos transformamos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós passamos a ser um santuário de Deus. E o santuário precisa ser santo. Senão, não é santuário. É qualquer outra coisa, mas não é santuário. O santuário, ele é santo. Ou seja, você tem que ter cuidado, tem que ter dedicação. Olha lá o significado. Depois você volta o vídeo, você vai ver o significado. É ser dedicado, separado, consagrado, purificado, lavado, remido. Então você, crente, você que é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. E um templo tem que ser santo, tem que ser santificado. Por quê? Porque Deus habita em nós. Olha só, a igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado a quem? Ao Senhor. Não estamos falando de uma estrutura física, embora a estrutura física, o lugar também é santo. Quando você vai à sua igreja, quando o pastor está em cima do púlpito, aquele lugar passa a ser santo. À medida que os santificados do Senhor adentram naquele local, aquele local passa a ser santo. Aquele lugar passa a ser santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso santuário, o nosso templo, o nosso interior tem que ser santificado. Dedicado a quem? Dedicado a Deus. Estamos falando de pessoas regeneradas, a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E estas pessoas, o Senhor, exige santidade através do nosso testemunho santo. Outros serão, né, serão alcançados e transformados pelo nosso testemunho. Por quê? Olha só, porque as pessoas vão ver Jesus em você. À medida que você busca pela santificação, progressivamente
Você passa a se assemelhar com Jesus Cristo. Então, quando as pessoas olharem para você, falam: aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Jesus na vida daquele homem, eu vejo Jesus na vida daquela mulher. Aleluia! Precisamos buscar a santificação, porque nós somos santuários do Altíssimo. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, verso 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, é a santificação progressiva. À medida que ele cresce, o templo, ele passa a ser santo, habitação do Senhor. Deus no Antigo Testamento, ele habitava, né? Ele habitava no templo que foi consagrado a ele, o templo físico. Então, quando o Senhor, né, se manifestava no templo, no tabernáculo, aquele lugar era todo santo. E era um cuidado muito grande para com todos os utensílios do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo era dedicado ao Senhor. E nós que aceitamos a Jesus, fomos lavados, purificados e consagrados, precisamos manter o nosso templo dedicado ao Senhor. Aleluia! Como membros do corpo de Cristo, somos exortados e convocados a andar em santidade. Olha só, Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que é o nosso texto áureo. Seguir a paz com todos e ou seja, seguir quer dizer caminhar, viver, dedicar, praticar a santificação, sem a qual, ou seja, não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outra fórmula. Se estão falando algo diferente para você, é mentira do diabo, para tentar te fazer ficar longe de Deus, para fazer você apostatar da sua fé. Olha só, vou repetir: seguir a paz, ou seja, caminhar a paz com todos. E a santificação, ser separado, seguir sendo separado, dedicado, sem a qual, ou seja, não tem outro caminho, não tem outra forma. Ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Ou seja, a santidade e a justiça, a justificação, ser justo, se relacionam. Não tem como você ser santo, né? Você não ser santo e ser justo. Não tem como. Ou você é as duas coisas, ou você não é nenhuma das duas. Não tem um meio termo. Então, a santidade e a justiça são os atributos divinos que se relacionam. E tudo em Deus é santo. Nós vimos lá. O nome de Deus é santo. Os anjos proclamam que Deus é santo, né? Deus é a própria santidade. Olha lá, olha lá, olha lá. Deus é a própria santidade. Então, tudo em Deus é santo. A sua justiça aponta para a retidão, para a reta, né? Retidão fala de reta, de justiça, que harmoniza com a sua lei. Então, ou seja, a lei do Senhor, ela é justa. Ela não é injusta, porque Deus é santo. Oh, aleluia! Isso é forte, irmãos. Isso aí é tremendo. Olha o que Deus está nos concedendo nesta aula. Aprendendo profundamente o que é ser santo, o que é ser santificado. Aleluia. Ó, sendo essa a essência de Deus. Tá vendo? E a sua pureza. Então, a pureza de Deus é a justiça e a santidade. Ou seja, Deus, ele é santo porque é a essência dele. A essência de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é justa.
a própria essência de Deus. Então Deus, como nós vimos na lição anterior, né, que Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque a sua essência é pura, a sua essência é santa. Então Deus não pode mentir, Deus não pode tentar a ninguém e Deus não pode ser tentado. Olha que tremendo, irmão. Isso é tremendo, essa passagem, esse entendimento da palavra de Deus. Olha só, João capítulo 1, verso 5 diz: e a luz resplandece nas trevas. Ou seja, ou existe trevas ou existe luz. Mas a luz de Deus resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ou seja, as trevas não têm domínio sobre a luz de Deus. Porque Deus é santo, Deus é poderoso. E a sua essência, a sua natureza é santa. Vamos lá. O homem regenerado, né, cabe ao homem regenerado, através da santificação posicional do novo nascimento, prosseguir comprometido com a santidade. Só assim verá o Senhor. Só assim habitará com o Senhor, refletindo, né, a sua santidade em testemunho para as pessoas sem Deus. Quem olhar para você verá Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 15, verso 4 diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão. Isso daqui é futuro, isso daqui é uma promessa para o futuro. Todos verão a grandeza de Deus, a santidade de Deus. E todas as nações, olha só, todas as nações virão e se prostrarão diante de Deus, porque os teus juízos são manifestos. Isso daqui é uma promessa. Quando acontecer a volta do Senhor, quando acontecer, todos verão a santidade do Senhor. Muitos têm brincado com Deus, brincado com o nome de Deus, achando que não, isso daí é história. Mas nós temos visto que o Senhor está às portas. E se você não estiver preparado, se você não buscar a santidade, ser santo, você não verá o Senhor. Isso é promessa, promessa de Deus. Amém? Olha só, Deus é santo, é a sua essência, a sua natureza. A santidade está intrinsecamente em Deus, é a sua natureza, é a sua essência, é a sua formação. Já ao homem, lembra lá que eu falei para vocês esperarem até o final? Lembra que eu falei para vocês? Espera até o final que eu vou mostrar para vocês o porquê nós precisamos buscar progressivamente pela santificação. Por quê? Porque ao homem, né, a sua natureza é pecaminosa. Por isso precisamos buscar pela santidade para vivermos em santidade. Lembra que eu falei que o espírito luta contra a carne contra o espírito? A nossa carne é pecaminosa. E por conta disso, a nossa essência não é santa, mas é uma essência pecaminosa. E por isso nós precisamos buscar a santificação. Por isso nós precisamos buscar ser separados do mundo, ser dedicados ao Senhor, ser santuário de Deus, para que o Senhor venha habitar em nós, para que nós possamos ver Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Sem a santificação, meu irmão, nada disso acontece. Sem a santificação, o milagre não acontece, a cura não acontece. Ah, irmão André, mas eu já vi pastores, eu já vi pregadores agindo e fazendo tantas coisas. Meu irmão, o diabo também faz. O diabo também faz. Vai para a África para você ver. Se você não vai ver feiticeiro fazendo a mesma coisa que esses pastorzinhos, esses pregadorzinhos, esses profetinha tem feito por aí. Enganando as pessoas.
Mas viver uma vida santa, viver uma vida abnegada, dedicada ao Senhor, irmão, aí é outra história. Aí você vai ver Deus agir, aí você vai ouvir Deus falar com você através da palavra, através do louvor, através da oração, através do jejum. Isso é dedicação ao Senhor, é santificação. Olha só, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, nós precisamos nos purificar de toda a imundícia. Precisamos lutar contra a nossa carne pecaminosa e progredirmos em santificação, em ser santo diariamente, para que possamos então nos aperfeiçoar. Olha só, a palavra diz: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não é temer de ter medo, mas é de adoração, de respeito. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a perspectiva bíblica da santificação. Ponto 2, a santificação e seus estágios. E o ponto 3, o julgamento do Deus Santo. Reveja também o nosso mapa mental com toda a estrutura da aula que vai facilitar o entendimento de todo o comentário que nós fizemos aí ao longo de cada ponto com seus objetivos. E que Deus te abençoe grandemente.